Olá, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o Messias, seja sobre todos. Estarei lendo o texto de João, capítulo 8, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus se inclinou e escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu tenho, nos últimos anos de minha vida, refletido muito sobre o papel da mulher na sociedade, tanto na sociedade moderna, como nos tempos mais remotos. E a gente constata que a mulher sempre foi vítima de uma sociedade patriarcal, ditadora, que olha para o sexo feminino como objeto de prazer, de todo tipo de interesse, mas dificilmente com um olhar voltado para o íntimo do sexo oposto, para as suas necessidades, para seus problemas, seus conflitos internos. E aqui, nesse texto, é exemplo de tantas outras passagens que nós vamos estar olhando, algumas só se referindo. Nós temos um exemplo ocorrido na vida de Jesus sobre um fato que tem uns detalhes interessantes. E eu me pergunto se os problemas, as motivações que levaram os eruditos, os estudiosos, a rejeitar este texto sem apresentar uma causa literária, uma causa legal, um problema de fundo moral, de originalidade hebraica e semítica. Não, simplesmente porque esse texto é espúrio, palavras usadas, por exemplo, na tradução Novo Mundo, porque não se encontram nos melhores manuscritos. Melhores na avaliação de quem? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. E eu quero estar olhando esse texto, explorando ele palavra por palavra, para nós vermos algumas questões
e com o nosso olhar voltado para o problema da mulher. Em todos os tempos, até hoje, quando a mulher foi puxada, foi arrastada para o centro da arena aonde ocorre o espetáculo da sua desmoralização. Ela própria, que outrora se colocava, como nós podemos ver no texto bíblico, como nós podemos perceber em algumas literaturas medievais, ela agora, nos últimos tempos, ela tem sido trazida para o centro dessa arena do desfavorecimento da sua pessoa como ser humano, como uma parte tão importante da vida, porque sem ela nós não podemos trazer a vida à existência, né? Então nós vamos estar vendo como é importante homens de Deus, maridos e líderes, estar sempre atentando para o lado da mulher, para ajudá-la mesmo quando reprovando-a, mesmo quando recolhendo ela à parte e mostrando que ela não está se comportando bem no tocante aos seus interesses quando mulher. Nós temos aqui um texto onde Jesus está no templo ensinando e subitamente chega um grupo de homens, eu ia dizer pessoas, mas nós temos aqui no verso 3, escribas e fariseus trazendo uma mulher apanhada em flagrante adultério, ou seja, ela foi apanhada nua na cama de um homem, fazendo sexo com esse homem provavelmente era casado, o texto não nos permite aludir, mas talvez ela também fosse casada, e nessa oportunidade eu já entro com um dos X da questão dessa minha reflexão de hoje com os amigos. Cadê o homem? Como nós vamos perceber, há uma ausência gritante da figura masculina em momentos importantes na vida de mulheres, no texto bíblico, seja no texto do Novo Testamento, às vezes também no texto do Antigo Testamento, mas a nossa ênfase será no Novo Testamento. O papel desfavorável que a mulher encena na sociedade, que a mulher encenava no mundo, né? Até mesmo na ressurreição de Jesus, na ressurreição do Mashiach, ele propositalmente faz-se revelar como vivo, ressurreto dentre os mortos, a um grupo de mulheres. E aí já tem um problema, porque ninguém acreditava em nada do que mulher falasse. Qualquer coisa que uma mulher fosse falar, ela tinha que estar acompanhada de um homem, sendo respaldada por um homem, senão o homem falando por ela, que ela não tinha nem direito, nem moral para falar com sua própria boca, para falar por si mesma. E aqui nós temos um grupo de escribas e fariseus, jogam a mulher no meio da roda. Jesus estava com um grupo de pessoas e eles sempre se colocavam em semicírculo. Um semicírculo onde Jesus falava de forma que ele pudesse estar olhando o rosto de todos, e ali estava ele ensinando, e eles dizem, essa mulher é uma adúltera, nós pegamos ela no ato, e a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivessem de o que acusar Jesus. Ele vai tomar defesa dela, ele é protetor das mulheres, ele cura mais mulheres do que homens, ele vai tomar as dores e aí a gente pega ele. E como insistissem, isto diziam eles tentando para que tivessem do que acusar, mas Jesus
se agachou e escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, ele endireitou-se, pôs-se de pé e disse-lhes: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ora, vamos analisar o texto. Na lei de Moisés, em Deuteronômio 22, 22, está dito assim: olhem bem o tipo de gente que vinha tentando apanhar Jesus. Quando um homem for achado deitado com uma mulher, olha gente, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Não diz quando uma mulher for apanhada com um homem. Inverte, porque o papel principal é sempre do homem. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Mas aqui nós temos um grupo de pessoas que não está nem um pouco interessado pelo zelo moral da nação de Israel, pelo cuidado com a sociedade de Israel e o cumprimento da lei de Deus, para que os olhos do Eterno pudessem estar sobre o seu povo, velando, cuidando, protegendo. Mas eles tinham apenas o único objetivo de fazer uma tentativa de matar 2 coelhos com uma cajadada só. A gente pega ela, é uma adúltera, depois, se for o caso, a gente ajeita melhor o quadro, traz o homem, ele faz um drama, a gente consegue safar o lado dele, mas a gente mata ela e pega ele. Eles se esqueceram, porém, que eles estavam falando com o mestre dos mestres da lei, da justiça, da ordem de todas as coisas, porque é ele próprio o criador de todas as coisas. Quando Deus entrega a lei a Moisés, ele dá a lei na mão de Moisés e fala com Moisés: você instituirá a Arão sumo sacerdote e a seus filhos sacerdotes. E assim será da linhagem de Arão o sacerdote sobre Israel. Mas, naquele momento ali, naquele momento histórico, Moisés estava ombro a ombro com Arão, como autoridade sobre as leis civis e sobre as leis cerimoniais, ou superior a Arão. Então, nós temos assim o homem Moisés instituindo Arão. Em todo caso de violação moral ou de violação no campo da espiritualidade, alguém que invocasse a outros deuses, alguém que blasfemasse contra o Eterno, Arão, o sumo sacerdote, tinha que estar presente. Seguindo a vida, sempre que eu fosse haver um julgamento de adultério, de roubo na nação de Israel, o sacerdote ou os sacerdotes, nesses dias de Jesus, ocupado por uma classe política chamada de os saduceus, tinham que estar presentes para analisar os fatos segundo a lei e dar o veredito. Mas nós lemos aqui, no verso 3, que não é citado os saduceus. Escribas e fariseus, velhos e jovens, trazendo a mulher arrastada, jogada na frente de Jesus no meio de uma plateia de testemunhas, pedindo a opinião de Jesus sobre como essa mulher deveria ser tratada à luz da lei que nós acabamos de ler. Jesus poderia encerrar o assunto de cara perguntando: cadê o homem? Cadê o homem? E citaria Deuteronômio 22, 22. Na lei está dizendo: o homem que for apanhado deitado com uma mulher casada,
ele seja apedrejado e também, aí entra o e também, que é muito importante, a mulher. Mas eles não trouxeram. Não havia ali uma questão para ser tratada à luz da lei de Deus. Uma questão moral, não. Mas agora Jesus é que vai empunhar a arma da lei, porque os sacerdotes eram homens santos, portanto, homens sobre os quais não se imputaria pecado. E é disso que Jesus vai lançar mão. E nós observamos também no texto que eles não são chamados de juízes, muito menos de autoridades, não. Eles são apenas acusadores. Acusadores. Eles não estavam investidos de qualquer poder, de qualquer autoridade. Mesmo que vendo o caso mais degradante do aspecto moral e social no meio do povo, na nação, no território de Israel, eles precisariam ir à autoridade competente fazer a denúncia, e as autoridades enviavam os soldados para ir pegar a pessoa, trazer para julgamento. Mas eles mesmo, como acusadores, querendo apanhar Jesus em uma armadilha, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Mas cadê o homem? Ela estava adulterando com o homem. A lei diz que é o homem o primeiro a levar a pedrada. É o cabra, é o homem. Quando ouviram isto, redarguido da consciência, saíram um após um, a começar pelos mais velhos. Até o último ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aquelas autoridades? Onde estão aqueles teus acusadores? A lei de Deus não tinha espaço para acusadores, mas sim para testemunhas, e essa tinha que estar em 2, se possível 3, porque a lei diz, sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a situação será ratificada. Eles não eram testemunhas. Eles não se apresentaram como testemunhas de um fato, eles apenas vieram como acusador, e o nosso acusador é o diabo. E aquele que se presta a fazer acusação entre o povo, aqueles que se prestam a estar fazendo acusações nas igrejas, nas congregações, eles estão muitas das vezes prestando um serviço ao diabo. E essa pobre mulher vem trazida por esses homens, arrastada pelo caminho, e nós sabemos que não tinha nem um pouco de carinho nessas ações. E não chamaram o marido dela. Também não trouxeram o homem que estava transando com ela. Não tem um homem. Não tem um homem. É interessante nós notarmos, a partir desse evento, como a ausência do sexo masculino se faz presente na narrativa bíblica, mostrando como Satã solapou a presença e a autoridade do homem desde o Éden. Desde o Éden. Quando a serpente chega para falar com Eva, nós não sabemos o que aconteceu com Adão, onde Adão estava. Ele fala com Eva. E nós sabemos que Deus, ao determinar, ao estabelecer os critérios de vida no Éden, ele falou com o homem. Mas cadê o homem? Nós temos também uma passagem em Lucas 8, aqui mesmo em Lucas 8, aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Lucas 8, vou ler
alguns versículos, o 43, nós sabemos o texto fala de Jesus voltando, e a multidão recebeu como todos estavam esperando, porque todos estavam esperando, e eis que chegou um homem chamado Jairo, e este homem estava com a filha doente, e quando ele pede a Jesus, Jesus está se dirigindo para a casa de Jairo, e diz assim no verso 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos disseram, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu vida, saiu virtude, saiu vida de mim, eu senti. Ninguém tem condições de roubar nada de Jesus às escondidas, ninguém. Ela se aproximou de Jesus, uma mulher doente, uma mulher flagelada há 12 anos, por um problema, julgamos nós, uterino, uma mulher já talvez fraca, anêmica, porque nós sabemos que a perda constante de sangue, e se em quantidade, vai levando a pessoa a definhar, a pessoa vai perdendo a saúde, a pessoa fica pálida, é possuída por uma anemia profunda. Por que essa mulher estava sozinha? Aqui nós divisamos um novo fato, aonde também uma mulher está sozinha. E Jesus começou a olhar para a multidão e olhava face a face, focando em quadro, cada rosto, cada quadro. Ele ia pegando um por um, até que a mulher foi percebendo que ela não tinha como se esquivar. Então, ela se revelou. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Qual era o estado de uma mulher sozinha, doente, discriminada? Uma mulher com uma doença dessa era uma mulher discriminada, mais discriminada do que uma mulher estéril. Ela era provavelmente tão discriminada como uma mulher que vendia favores sexuais. Imagino eu. Era uma mulher conhecida como uma mulher amaldiçoada por Deus. Ela já foi ao sacerdote, ofereceu o sacrifício e Deus não curou. Ela já chamou o médico fulano de tal, aquele médico cura, aquele médico ali, o cara é danado, ele cura. Ela não foi curada. Ela mandou chamar médicos da Síria, aqui nós estamos supondo, ela mandou chamar médicos de todas as regiões, ela era rica, ela está pobre e não foi curada, é a mão de Deus. E novamente nós temos ali uma mulher só. Qual foi o comportamento dela? Então a mulher que viu que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo de medo, tremendo. E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele lhe havia tocado, e como logo se estancou a fonte do seu sangue. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Nas outras narrativas, é interessante nós notarmos que os narradores, como Marcos e Mateus, eles destacam que a mulher tocou na roupa de Jesus. O texto aqui fala que a mulher tocou na orla de seu vestido. Verso 44. Mas quando Jesus interrompe a caminhada e se volta para a multidão, ele diz, alguém me tocou. Ele não diz, alguém tocou na minha roupa, não. Ele diz, alguém tocou em mim. Porque a fé, ela tem esse poder
A verdadeira fé, a fé alicerçada nas Escrituras, como eu já ensinei em outro vídeo. A fé baseada nos ensinamentos de Deus, no povo de Israel, ali descrito em Hebreus capítulo 11. Essa fé, ela te leva ao contato físico direto com Yeshua. Você não precisa de óleo, você não precisa de areiazinha, você não precisa de palitinho de dente, você não precisa de nada. Você, pela fé, você toca no próprio Senhor, mesmo que Ele não esteja fisicamente presente. Você toca no Senhor. E foi isso que Jesus disse. Jesus disse: alguém tocou em mim e eu senti que de mim saiu vida, saiu virtude. E aquela mulher alcançou a sua libertação. Agora ela não vai ser mais uma mulher vista como amaldiçoada. Agora ela vai ser uma mulher que vai poder se vestir como as outras mulheres, andar na rua, ser cumprimentada e cumprimentar em resposta a outras pessoas. Agora ela vai ser uma mulher que vai poder habitar em família, ir aos cultos no Shabat, na sinagoga. Agora ela é uma mulher que vai poder voltar a ter convivência, quem sabe, com o marido que tinha e não estava presente nesse momento tão importante de sua vida. Nós podemos assim observar que o papel da mulher era um papel de luta, um papel depreciativo. Um papel depreciativo. Em Mateus, nós temos um outro evento importante para nós falarmos sobre a questão do papel da mulher e de como Jesus restaurou a mulher, a sociedade humana, em nível de igualdade com o homem. Glória a Deus. A mulher, desde que, como diz as cartas de Paulo, desde que ela ocupe o seu papel, desde que ela fique na sua função designada por Deus, pelo Criador, ela é uma pessoa igual a qualquer outra, ela é igual ao homem, ela simplesmente tem o seu papel definido pela palavra de Deus. E hoje isso tem sido invertido até muito nas comunidades chamadas igrejas. Em Mateus capítulo 19, nós temos aquele momento em que escribas e fariseus vão interrogar Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-na grande multidão. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido aquele que os fez no princípio? Macho e fêmea os fez. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá. Em Gênesis, aonde Jesus está se referindo à passagem da qual Jesus está tirando essas palavras, diz: apegar-se-á a sua mulher e serão dois uma só carne. Olha, nós sabemos que o papel do homem, ele tem que desempenhar o papel de que é ele que vai à procura da sua cara metade. É ele que vai ao encontro, à busca da companheira, da sua companheira. Nos dias atuais, nós estamos vivendo um tempo embaraçoso para as comunidades religiosas dita evangélica, porque a questão casamento está sendo muito problemática. E eu me refiro ao casamento tradicional, não às ideologias recentes que surgiram aí como lei e que está complicando a vida de muitos homens que têm se mostrado temerosos, preocupados com a própria pele. Olhem bem que tanto aqui em Mateus 19,5, Jesus repetindo, ele repete ao pé da letra
e não deixa de fora o pronome possessivo que o homem deverá unir-se à sua mulher. Eu sou crente de um tempo em que um rapaz de maneira nenhuma podia pensar em chegar com uma menina para apresentar ao pastor como sua namorada, se essa menina, ainda que crente, não fosse da sua igreja. Ele estaria com problemas. Ele estaria com problemas. Via de regra, o pastor chegava: irmão, olha só, a gente não conhece ela, com todo respeito, eu não estou julgando, mas a gente sabe que ela é uma serva de Deus, mas pertence a outra igreja, tem outra doutrina, a gente não entende como é que foi ensinado, como é que a palavra de Deus foi explicada ali. E aí, a gente sabe como é que é. Os anos se passaram, um rapaz namorar uma garota de outra denominação e vice-versa, uma menina namorar um rapaz de outra denominação, se tornou coisa comum. Nos dias atuais, a garota aparece na igreja com um cara que nem crente é e já quer marcar casamento. Olha, um dos grandes problemas das famílias e das relações conjugais atualmente, das quais se tem conhecimento, está porque as pessoas, os crentes, estão desprezando uma coisa muito importante: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma mulher, a sua mulher. Então o homem tem que orar a Deus e pedir a Deus que lhe encaminhe a pessoa perfeita, a pessoa exata, que Deus tem preparado para ele se unir a ela, casar-se com ela e formar uma nova família, e assim sucessivamente a vida segue. O problema é que as pessoas estão invertendo tudo que a palavra de Deus diz. E aqui nesse momento nós temos aqui um grupo de fariseus que tinha por princípio naquele tempo que mulher, a gente não gostou, a gente troca, a gente inventa uma desculpa aí. A lei já não era tão observada como em tempos passados, né? Então eles chegaram para testar o conhecimento de Jesus, perguntando: é lícito repudiar uma mulher por qualquer motivo? Repudiar. Isso era feito como? O cara alegava que a mulher não estava cuidando bem da casa, não lavava, não limpava direito, um pretexto qualquer, e dava carta de repúdio para ela, repudiada. Não era divórcio, isso não era nem um divórcio, porque para haver um divórcio, isso tinha que ser feito dentro da lei. E assim, nós temos outro exemplo de como se vê a Bíblia denunciando o papel ruim com a qual a mulher era enxergada na sociedade israelense dos dias de Jesus, do primeiro século. Nesse evento do nosso texto inicial, nós temos uma total aberração de situação ali trazida à presença de Jesus. Quem tinha autoridade para julgar questões morais, a autoridade religiosa, eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles tinham que analisar os fatos e ler o veredito estabelecido na lei de Deus. Não tinha nenhum saduceu entre os acusadores, mas apenas acusadores, que queria ver a massa encefálica daquela mulher esparramada na terra. Queriam apedrejar, esmagar o crânio dela com pedra, pelo simples prazer de matar, para se mostrarem defensores da lei, da ordem, dos bons costumes. Mas no fundo, não passavam de facínoras, de filhos do diabo, porque Jesus os revela quando pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Jesus não pergunta pelos juízes, Jesus não pergunta pelos homens de bens. Jesus pergunta: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou?
a mulher ainda, suponho eu, com medo, porque o veredito que importava vinha de quem tinha ficado, e quem ficou foi ele, Jesus. Ela falou: ninguém, Senhor. Aí a gente vê a maravilha da graça de Deus. Eu também não te condeno, vai, mas não peca mais. Eu te concedo perdão, mas não peque mais. Então nós olhamos como Deus enxerga a mulher, e isso desde os tempos mais remotos. Nós podemos lançar mão, por exemplo, de Raabe, uma mulher, uma meretriz que prestava serviços. Alguns acham até que ela era uma prostituta sacerdotisa que ficava ali sobre as muralhas de Jericó. E quando a única forma de escapar dos soldados de Jericó, da tropa de defesa, dos vigias de Jericó, era a casa dela, ela enxergou aqueles homens e entendeu, ela teve discernimento e viu que eles eram representantes do povo de Deus que vinha para dominar a terra sob o comando do Senhor dos Exércitos. Mas nós temos ali uma mulher que era na prática uma prostituta, mas que nem por isso Deus a desprezou. E eu acho isso bonito, né? É tão bonito. Agora é bonito quando a gente sabe se colocar no nosso lugar, né? Não adianta, como acontece por aí, o cara fica fazendo pregações assim, mas na vida, no dia a dia, é um safado de um galinha, um safado sem vergonha, como a gente tem conhecimento de algumas histórias aí, algumas tenebrosas, né? Algumas dá vontade de você pegar o cara com um teco de beisebol enrolado com arame farpado e prego e fazer uma série de carinhos num sujeito, como eu ouvi a situação aí nesse tal que aconteceu há alguns anos aí, nesse tal de Banuário do Camboriú. Deixa pra lá. E nós temos visto como Deus trata a mulher. Eliseu era um homem de Deus que ia para uma região onde tinha uma mulher da cidade de Sunem, e a mulher era uma mulher bem de vida, toda tranquila, crente, e ela chegou para o marido: eu estou vendo que esse homem é um homem de Deus. Ela conversando com o marido, uma exceção, né? O homem agora está presente. E ela falou assim: vamos preparar um quarto para esse homem se hospedar pertinho da gente. Homem de Deus a gente quer por perto, né? E nós conhecemos a história. Aquela mulher vai e Eliseu chega para Geazi e fala: rapaz, essa mulher trata a gente tão bem, essa mulher deixa tudo aqui, suco pra gente, água, carne, pão. O que a gente pode fazer? Chama essa mulher lá. E Geazi foi lá chamar a mulher. E a mulher falou: não, rapaz, não precisa de nada não, homem de Deus. Eu estou entre meu povo, ou seja, eu sou bem de vida, eu estou bem situada, eu não preciso de nada de favor nenhum, não. Então tá bom. Quando ela saiu, Geazi chegou para Eliseu e falou assim: Senhor, mestre, ela não tem filho. Aí Eliseu falou assim: então vamos lá, vamos conversar com ela, chama ela aqui. Ela, ó, daqui a 9 meses tu vai estar com um filho nos braços. Ela falou assim: olha, não me faça promessas, eu sei da minha condição. Bom, a história nós conhecemos. Ali nós vemos novamente Deus contemplando uma mulher que tinha no seu interior, no seu íntimo, algo que muitas das vezes o homem, mesmo o marido, não procura explorar, não procura conhecer, não procura estar presente naqueles cômodos, naqueles recintos do íntimo feminino, onde estão guardados os seus maiores anseios, os seus maiores desejos. Mas Deus sempre está contemplando, Deus sempre está abençoando. E o homem está sempre discriminando, o homem está sempre explorando. Na atualidade, o homem exaltou tanto a mulher, encheu a mulher de liberdades, e a mulher fica no centro das atenções. A gente vai, abre o YouTube, que aparece um monte de quadro de desfile feminino, né? Eu sei que se você usa computador, você vê o que eu vejo, não é mesmo? As atletas agora não usam mais short, elas usam fio dental.
aí como a atleta de salto olímpico, por exemplo, e a câmera está ali para filmar, não é o salto da mulher, não é a perfeição física da atleta, não é nada. É só quando ela parar, que ela virar naquela posição. Então, isso é uma forma de fazer da mulher objeto. E as mulheres, muitas se deixam levar, se deixam envolver. Assim que o Senhor Deus ilumine os homens, os maridos, que o Senhor Deus ilumine o pensamento dos líderes para estar abordando essas questões de falar sobre a mulher, mostrando como Jesus tratou a mulher. Lá naquela passagem, já falada em outro vídeo, do Poço de Jacó, Jesus encontra uma mulher que vivia uma vida turbada, mas que não era uma mulher frágil, não era uma mulher na defensiva, ela era uma mulher de pulso, né? E Jesus chega lá no Poço de Jacó e vem a mulher com o seu cântaro. E cadê o homem? Você sabe quanto pesava um cântaro? Vamos supor aí, eu não li, não pesquisei sobre isso, mas vamos imaginar, ninguém faria uma caminhada daquela para pegar 2 litros d'água, né? Vamos imaginar que ela pegava 5 litros d'água ali naquele cântaro. Ela levava aquela vasilha, supõe-se de barro, né? Porque de madeira seria impossível, porque a madeira embebeda-se de água e o peso ficaria insuportável. Tinha que ter um homem. Cadê o homem que estava com aquela mulher naquele momento? Não vou usar aqui nenhuma expressão que possa ser contrária ao espírito do que eu estou posicionando aqui. Cadê o homem? Tinha um homem com aquela mulher. Na conversa a gente vê quando Jesus vai lá buscar teu marido e volta aqui. Jesus tinha uma sagacidade maravilhosa para tratar o ser humano. Ela falou, não tenho marido. Jesus falou, precisa nas tuas palavras, porque tu já teve 5 maridos e o que está com ele agora não é teu marido. Mas ele não fez isso humilhando a mulher. Observe o espírito, observe a palavra, observe o clima que as escrituras nos transmite desse diálogo. Jesus está sozinho com ela. Daqui a pouquinho vai chegar a turma do Atrapalha, mas aí Jesus já fez o papel, Jesus já fez o que era importante. Quando Pedro chegou, está começando a samaritana, João, aqui. Mas como é que pode? Agora é assim agora? Pode começar com qualquer um, mas nós somos judeus, a gente não fala com mulher samaritana, João. Mas nós temos que conversar isso com ele, né? Imagina, o bate-boca lá, a mulher percebeu aquilo tudo antes que Jesus resolveu, né? Escapuliu, foi em Samaria, falou com o pessoal, quando voltou trazendo uma multidão. Nós conhecemos, mas eu quero destacar aqui a maneira amorosa, a maneira carinhosa, a maneira salvífica como o grande Deus, Yeshua HaMashiach, trata a mulher. Que você, mulher, que esteja assistindo esse vídeo, ouça, reflita, não deixa que ninguém faça uso de você, não deixa que ninguém te explore fora daqueles parâmetros, ou que se relacione com você fora daqueles parâmetros, os quais se encontram na palavra de Deus. Porque você não é mais um ser inferior, aliás, nunca foi, mas a sociedade humana já tratou assim o sexo oposto. E é importante que as mulheres se honrem, se dignifiquem, que as mulheres se valorizem, que na igreja elas fiquem no seu papel determinado pela palavra de Deus, porque ela, na sua função, ela não é inferior ao marido, ela é submissa, e é preciso se entender isso aí com carinho. Porque a mulher é submissa ao homem, o homem é submisso a Deus. Então, se teu marido não está sendo submisso a Deus, questiona ele também. E que Deus abençoe, e que essa palavra possa ser de utilidade para despertamento e para edificação das vossas vidas. Amém? Um bom fim de semana. Shalom Aleichem. A paz seja convosco.